Pois muito bem. Deixa eu ver, acho que eu não dei boa tarde a todos que chegaram aí depois da canção, mas sintam-se todos acolhidos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. A mensagem que escolhemos hoje chama-se Cooperemos Fielmente, ditada pelo Espírito Emmanuel, contida na obra Vinde e Luz, psicografia de Chico Xavier, é o capítulo número 48, e diz o seguinte, o nosso querido mentor, comentando esse versículo 9 do capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios. Pois somos cooperadores de Deus, palavras de Paulo. E diz-nos Emmanuel: o Pai é o supremo criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Deus visita a criatura pela própria criatura. Almas cerradas sobre si mesmas declarar-se-ão incapazes de serviços nobres, afirmar-se-ão empobrecidas ou incompetentes. Há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã, como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhoria. As portas da colaboração com o divino amor, porém, permanecem constantemente abertas e qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino. Cultivemos o bem, eliminando o mal. Façamos luz onde a treva domine. Conduzamos harmonia às zonas em discórdia. Ajudemos a ignorância com o esclarecimento fraterno. Seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda construção no caminho evolutivo. Até agora, temos sido pesados à economia da vida. Filhos perdulários, ante o orçamento divino, temos despendido preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis ou do cárcere expiatório. Ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos, por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. Então, convido a todos que já se reuniram a nós nesta tarde, aqui neste espaço virtual, mas que certamente favorece a aproximação de nossos corações em torno do mesmo ideal, de esclarecimento, de automelhoramento, de reflexão em torno do Evangelho do Cristo e da luz sublime do Espiritismo, que vem para nós como bálsamo para seguirmos nossa trilha, nossa jornada de autoaprimoramento, de aprendizado, de aperfeiçoamento moral, pessoal. Mestre Jesus, queremos agradecer, Senhor, por esse instante que nos proporcionaste para nosso encontro, celebrando a amizade, celebrando o Teu Evangelho e a oportunidade que temos, Senhor, de neste instante nos debruçarmos um pouco mais sobre ele para transformarmos assim nossas vidas. Abençoa, Mestre, cada irmão e irmã que aqui já se encontra e aqueles que, porventura, não possam juntar-se a nós para esse diálogo fraterno, amoroso, tão produtivo para nossas almas, tão engrandecedor para nossos corações. Abençoa nosso companheiro Geraldo, que ele possa receber as luzes que vêm do mais alto de nossos companheiros abnegados da espiritualidade invisível. E que possamos todos nos doar ao máximo em vibrações nesses momentos de esclarecimento e engrandecimento. Fica conosco, portanto, Mestre, mais uma vez, que assim seja. Muito bem. Gente, com muita alegria, nós iniciamos então mais uma tarde de estudos, o nosso segundo encontro. Hoje, queria só perguntar se tem alguém aqui que não esteve conosco na semana passada. Pode levantar a mãozinha aqui no botão ou pode abrir o microfone. Verônica, você
Você está conosco aqui pela primeira vez, não é isso? Seja bem-vinda então, viu, Verônica? Aproveite bastante e teremos outros 3 encontros aqui além deste, então espero que você e outros companheiros também que estão conosco aqui possam juntar-se a nós mais uma vez. Então, que aproveitemos ao máximo. Ismênia também está aqui com a gente. Deixa eu ver se eu acho aqui o quadrinho da Ismênia. Seja bem-vinda, viu, Ismênia, também. Sinta-se em casa, aqui estamos certamente entre amigos e que possamos então, meus irmãos, minhas irmãs, aproveitar ao máximo, e eu já passo então a palavra hoje ao Geraldo. Fique à vontade, meu amigo, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Adriano, eu vou pedir a gentileza de você... muito obrigado. E aí a Perdão. gente se vê mesmo em telinha minúscula, a gente consegue ver, né, os participantes. Tudo bem, gente? Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem, boa tarde. Tudo bem. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. Satisfação, viu? Estar aqui com vocês uma vez mais. E a gente vai dar sequência a esse nosso mini curso. Na verdade, é um conjunto de encontros em que a gente tem umas temáticas bem assim apropriadas, oportunas, evidentemente, para o que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos atravessando. Então, nós tivemos a oportunidade de, no encontro passado, falar sobre o que mesmo, gente? Que eu me esqueci? Qual que era o assunto mesmo? Uma coisa que passa, é sofrimento, né? Dor. Pode falar. Olha, o pessoal competindo para falar, Adriano, não entendi nada. Mas tem alguns companheiros já compartilhando aqui conosco pelo chat, a Fernanda, a Alvésia, a Cláudia, né? Vou abrir o meu chat aqui, que eu não tinha aberto ainda. Falando Deixa eu sobre ver as aqui. dores, né? As dores do mundo, a dor, como de uma forma geral. Exatamente. Então, nós falamos sobre a dor, não é? A distinção entre dor e sofrimento. Foi tudo bem? Alguma dúvida que tenha permanecido? Alguma questão? Se ficou alguma questão, vocês se calem para sempre, por favor, porque a gente já vai entrar no outro assunto, tá bem? Que tem tudo a ver até no processo liberativo da dor. Um caminho para a gente se liberar da dor é a tal da solidariedade, não é? Então, o tema de hoje é essa experiência da solidariedade. É tão interessante esse tema, e a lição inicial tem tudo a ver, até estava aqui com o livro, Adriano, acompanhei na leitura do próprio livro, você estava fazendo a leitura na página aí, falando da cooperação, cooperemos, né? Eu fiquei com receio, Geraldo, de te dar algum spoiler da sua aula. De maneira alguma. Aliás, todo spoiler é bem-vindo, né? Na verdade, a gente está, assim, bem afinado a um alinhamento, e isso é muito importante. Bom, a solidariedade. Eu vou puxar aqui a conversa contando o que eu vivi numa travessia que foi muito tocante para mim. E vou abrir espaço também para que, sucintamente, a gente possa, quem quiser se manifestar, trazer alguma experiência que teve em sua vida acerca da solidariedade. Tá certo? Então, para estimulá-los, eu me recordo, eu tive 2 crises de ciático. Vocês sabem o que é ciático, não é? Todo mundo sabe o que é ciático. Poucos de nós talvez saibamos o que é a dor do ciático, porque é um nervo que ele vai basicamente da base da coluna até a ponta do dedo, né? Lá dos pés. Então, uma coisa assim impressionante. Quando ele dói de maneira assim dorida, causa muitas dores. Eu tive uma crise, fiquei 1 mês praticamente sem andar. Isso foi no final de 2011, por aí. Em 2012, eu tive uma outra crise, mas no início. E essa crise foi mais forte, eu fiquei 3 meses sem conseguir andar. Eu dava, assim, 3 passos e tinha que parar, porque eu não dava conta. Eu tentei trabalhar várias vezes e eu tinha que voltar, porque imagina a gente, assim, que é meio workaholic, né? Você trabalho profissional, inclusive, nossa, era uma tortura não poder ter que ficar num descanso e tudo, porque bateu essa crise do ciático. E me doía muito. Bom, e nesse período aí, quando aconteceu, eu fiz muitos tratamento de tudo quanto é natureza. E é interessante, né, que as pessoas ficam sabendo e todo mundo quer ajudar, porque há solidariedade. As pessoas têm interesse em colaborar.
É muito bonito isso. E ficam querendo, assim, dar receita, né? Ah, você fez isso, já fez aquilo. Olha, eu tive até, assim, alguns emprestaram um livro para eu ler, e depois me cobraram a devolução do livro, né? Porque eu tinha que devolver, então eu tinha que ler e devolver. É claro, era emprestado, não era dado, né? Então, aquela coisa toda. E aí fomos, né? Atravessando toda a experiência, aí fizemos vários tratamentos, inclusive, naturalmente, médicos, né? Fomos ao médico. Aí, Fernando, veja só que curioso aí. Ele, primeira vez que eu fui no médico cirurgião, ele era neurocirurgião. Ele diz assim, qual é a intensidade da dor? Que eles pedem para a gente avaliar de 0 a 10, né? E eu falo, olha, eu estou sentindo uma dor aqui 9. Falei, então tá grave, né? Então vamos fazer o seguinte. Passou medicamento, Marcela, e ele falou, volta em 3 semanas. 3 semanas eu voltei. Falou, e agora? Como é que você avalia a dor? Falou, nossa, meia dúzia. Então passou de 9 para 6. Aí já estava bem melhor, bem mais leve, né? Aí ele, novamente, medicamento, falou, volte daqui a 3 semanas. Aí eu voltei em 3 semanas. Ele falou, bom, agora sim, qual é a sua dor? Eu falei, meia dúzia. Ela falou, então vamos fazer a cirurgia. Eu falei, doutor, me descreva essa cirurgia, por favor, como é que ela é? Aí ele mostrou, era uma espécie de uma agulha que tinha assim uns 15 a 20 centímetros, não sei se vocês já viram isso. Aquela agulha penetrada assim na base da sua coluna, vai até o ponto e aplica o medicamento direto ali, não é? E ele falou, olha, isso aqui pode dar certo como pode não dar, pode ter uma eficácia como pode não ter, e se der certo, dura uns 3, 4 meses. Eu falei, doutor, você vai me desculpar, mas eu não vou fazer essa cirurgia. Eu não melhorei, mas também não piorei. Eu estou na nota 6, assim eu vou continuar. E eu não quero fazer essa cirurgia, não vou fazer. Só me permite, eu não vou fazer. E reagi a isso. E fui buscar outros tratamentos. Tratamento acupuntura, que ajudou demais, muito mesmo. Remédio homeopático. Tentamos 13 remédios, né? O meu primeiro sogro é médico homeopata, 13 remédios, o 14º que foi dar certo, e aí fizemos uma série de coisas, né, de massagens, postura corporal, RPG, aquelas coisas todas assim, e dá-lhe tratamento espiritual. Eu fui fazer um tratamento de 9 semanas e meia, parece coisa de amor, né? Eu estava precisando realmente desenvolver os laços de amor com a espiritualidade superior, então eu ia nesse tratamento, os espíritos amigos colocavam um aparelho para eu andar e os espíritos amigos do outro lado, obsessores, me colocavam um aparelho para eu não andar. Era uma coisa impressionante. Chegava num tratamento, tinham que tirar o aparelho e colocar um outro. Uma coisa assim impressionante. E fomos, até que melhorei. De tudo isso aí, de vários tratamentos que tive, saí com um exercício de alongamento do ciático que eu faço até hoje. Isso já foi em 2012. Então já vão aí para, né, 9 anos. Foi exatamente no início do ano de 2012. Então, no início desse ano, está fazendo 9 anos. E desde lá eu prometi para mim mesmo, né, que eu faria esse alongamento do ciático todo dia, 2 vezes. Antes de levantar da cama mesmo, na cama eu faço, e a hora que eu vou deitar. Todo dia, religiosamente. Eu coloquei isso, e que isso, graças a Deus, me faz andar, né? Eu tenho essa questão toda, enfim. E aí, depois de um certo tempo, por volta de 2014, 2015, imagino, pelo que eu estou me lembrando de memória, eu estava fazendo um trabalho na FEB, era o meio do ano, o mês de julho, e a gente tinha um horário reduzido no tribunal. Então, eu estava trabalhando de manhã na FEB, Federação Espírita Brasileira, e por volta de meio-dia eu saí para ir para o tribunal. E quem conhece Brasília sabe ali pela L2, L4, né, a gente pega por trás ali o caminho, enfim, e era um caminho que dá assim, não é tão longe do meu trabalho. E aí, quando eu fiz um retorno, de cara, quando eu fiz o retorno, tinha uma senhora que estava no meio-fio, e eu me lembro assim como se fosse hoje, a senhora estava com uma bengala na mão, uma toalha e uma bolsa. E ela, assim, balançava a bengala, quase que acertando os carros, e nenhum carro parava, ninguém parava. Eu falei, essa mulher deve estar bem fora de si, você acha? Ele é o louco que vai parar, né? E nada, e eu naquela também fui numa boa, não parei. Aí, seguindo à frente o caminho, já fomos pegando lá a Avenida das Nações e tal, dou de cara com quem? Com o meu amigo espiritual, né? O irmão, assim, olha para a gente, é aquele olhar que você não sabe, não adianta você disfarçar, você olhar do lado, olhar para trás, não tem frente, não tem lado, não tem trás, é uma coisa impressionante. Aí, assim, veio aquela conversa consciencial. Ele dizendo, bonito, né? Que maravilha, tudo que está aprendendo na teoria, está colocando na prática, né?
Onde é que está o exercício do bem, da colaboração, da caridade? Onde é que está a solidariedade? Aí me bateu aquela crise assim, me ligou, Adriano, o piloto automático. Eu peguei o primeiro retorno, voltei, eram 2 quilômetros que eu já tinha passado. Em Brasília as coisas costumam ser um pouquinho distantes, né? Aí eu voltei 2 quilômetros pedindo a Deus que aquela mulher pudesse estar lá ainda. E quando eu retornei no mesmo caminho, ela estava lá. Eu parei, abri a porta assim, a mulher entrou desesperada num carro, falou: meu filho, graças a Deus, você é um salvador, você é um anjo que está surgindo na minha vida, que você não imagina a dor que eu estou. E aí ela mexeu na bolsa dela, aquela bolsa grande assim, tudo cheio de coisa, tudo, tá, eu quero tirar para você aqui uma coisa e tudo para você ver, tudo chacoalha, chacoalha, eu falei, nossa, tira, calma, calma que a senhora vai achar, assim, nada que 5 minutos não resolva, né? Aí ela pegou um papel e tá vendo aqui, olha, eu estou com um tratamento para fazer, porque, meu filho, você não faz ideia da dor que eu sinto no ciático. Aí eu falei para ela, olha, eu faço ideia, sim, dessa dor, porque eu tive a oportunidade, pela bênção divina, de ser visitada por essa dor, não é? Visitado por essa abençoada dor. E aí, vamos lá. E aí começamos a conversar, eu falei, mas a senhora vai para onde? Aí ela perguntou, você vai para onde? Eu falei, estou indo para o meu trabalho. Não, eu vou com você. Eu falei, como assim, minha senhora? A senhora vai comigo? Né? Eu estou indo para o trabalho profissional, a senhora vai comigo, não fica muito bem, eu estou indo trabalhar e tudo. Ela falou, eu estou precisando desse tratamento. Quando ela me mostrou uma receita médica, eu vi exatamente, era praticamente os mesmos passos que eu tinha feito. Então, eu estava vendo que aquilo era real e ninguém ia estar fingindo estar sentindo uma dor daquela. E aí, então, era por volta de meio-dia 10 ali, meio-dia 15, nós fomos, eu a levei numa farmácia para ela tomar uma vacina. Uma vacina, não, uma injeção, que é uma aplicação de uma injeção que alivia, né, a dor, ele faz parte do tratamento. E aí, então, entrei com ela e tudo, ela falou, meu filho, eu nem te conheço direito, que intimidades são essas de você ficar aqui? Você quer dar licença, por favor? Eu estava na salinha onde ela ia tomar a injeção, sem querer, eu estava junto dela ali, ela deu um bota para fora assim, ó. Aí eu fiquei aguardando, ela tomou a injeção, né, aí fomos, eu senti fome, eu falei, ela deve estar com fome, era meio-dia ali, meio-dia e meia por aí, falei, vamos almoçar. Tinha um restaurante logo atrás, assim, da farmácia, nessas partes comerciais de Brasília, fomos almoçar. E ela disse, olha, você sabe que eu faço tudo isso, meu filho, esses quitutes, todas essas coisas assim, faço e gosto de fazer doce e tudo, né? E eu, beleza, que bom e tal. Falei, você sabe essa bengala aqui que eu estou? Eu falei, pois é, a senhora está com essa bengala, ainda bem que a senhora não me deu uma bengalada, né? Falou, pois é, essa eu ganhei de um médico, ele me deu essa bengala e tudo. Falou, pois é. E ela aí fomos conversando, ela falou, você, por um acaso, é pastor? Eu falei, não, senhora. E você é padre? Eu falei, também não, senhora. Ué, você é o quê, então? Eu falei, eu sou espírita. Ah, você é espírita? Você acredita que eu já li Nosso Lar? Que eu já li Memórias não, Martírio de uns Suicidas? Eu falei, nossa, ué, mas a mulher, Nosso Lar, vai lá, é um livro mais conhecido, mas Martírio de um Suicida, vocês conhecem esse livro? Martírio de Suicida de Almerindo Martins de Castro. A gente fez a reedição dele, no, belíssima, em e-book. E aí ela foi contando e tudo, ela falou, sabe por quê? Meu marido se suicidou. Eu estava à beira do suicídio. Quando você apareceu feito um anjo na minha vida e me salvou, me atendendo, aí eu olhei para ela e falei, olha, já que a senhora está tocando nesse assunto de novo, eu vou ter que falar a verdade. O que está acontecendo aqui é que eu estou no piloto automático. Eu liguei o piloto automático, estou fazendo tudo que o meu mentor espiritual está mandando, meu amigo protetor está pedindo para eu fazer tudo isso aqui, então está no automático. E aí fomos conversando, ela disse que a bengala havia sido dada por um médico espírita e tal, foi uma coisa interessante. Fomos conversando, aí ela me mostrou outra receita, que era um tratamento de fisioterapia, todas aquelas indicações também, aí nós ligamos, confirmamos e tal, falou, olha, eu nunca tenho dinheiro, gente, na carteira. Dinheiro, hoje em dia, inclusive, é coisa rara, né? Naquele tempo também já estava ficando mais raro. E aí, por coincidência, eu tinha recebido um pagamento no dia anterior. E aí entramos no carro, já tínhamos almoçado e tudo, e eu ia deixá-la na rodoviária para eu seguir para o meu trabalho. Ali já era 1 hora por aí e tal, ia chegar um pouco atrasado, mas enfim. Aí eu tirei, fechei os olhos, peguei o que tinha na carteira e dei para ela, porque ela precisava pagar o gás, precisava pagar a fisioterapia, precisava pagar o aluguel, precisava pagar outras coisas lá para ela. Aí eu dei esse dinheiro para ela assim, tal, e fomos, deixei ela na rodoviária. Quando eu a deixei na rodoviária, eu abri o meu
o porta-malas do carro e falou, olha, eu estou bibliotecário, eu gosto de livros, então de tudo que aconteceu aqui entre nós, o mais importante vai ser isso. Aí eu peguei um exemplar do Caminho, Verdade e Vida que eu tinha e doei para ela. A senhora lê uma página por dia e tudo, reflita, vai fazer bem, né? E aí, então, meus amigos, ela me deu um abraço como uma mãe abraça um filho. Senti aquele abraço, assim, de mãe para filho. Fiquei emocionado. E aí ela disse, muito, muito obrigado ao seu mentor espiritual. E foi embora. Eu entrei no carro para seguir o caminho, dou de cara de novo com o meu mentor espiritual, e ele disse, descia de Jerusalém, de Jericó a Jerusalém, um homem que foi assaltado e largado a frangalhos no meio da estrada. E passava por ali um sacerdote que, ocupado, acabou não atendendo. Passava também um levita, que estava muito ocupado com seus afazeres, não lhe deu atenção. Mas passou o samaritano, João Ninguém, e deu atenção a ele. Cuidou, pensou suas feridas, o colocou no seu animal e o levou até uma hospedaria. Deixou o dinheiro para que ele fosse tratado e ainda disse que voltaria para o atendimento de qualquer necessidade. Ele olhou para mim assim e disse, isso é para que a gente aprenda como fazer um ato de bondade do início ao final, completo. Aí, a partir daqueles dias, eu prometi para mim mesmo que todo dia eu faria uma coisa boa, pelo menos. Alguma coisa útil, boa ao meu semelhante. Certamente eu fiquei ao longo desse tempo na promessa. Não consegui cumprir isso todos os dias. Mas para mim foi uma grande experiência de solidariedade. O que esta senhora me ensinou, eu jamais esqueci, devido à experiência tão assim digna, tão difícil que ela estava enfrentando, e eu tive a oportunidade, não por mérito meu. Tanto é que ela agradeceu, e eu falo isso às pessoas, mas foi desse jeito mesmo que aconteceu? Foi exatamente assim. Ela agradeceu ao mentor espiritual. Eu estava no piloto automático, e era isso mesmo. O agradecimento era a ele, não a mim. Eu só estava na condição de instrumento, não é? Então foi uma experiência que eu vivi de solidariedade. Bom, o Elvésio está pedindo o exercício. Passo. Olha, esses exercícios aqui, você lembra? Parece uma galinha que vai ser aquela galinha destroçada toda. Você fica deitado, coloca a barriga para cima, então deitado assim, e você estica uma das pernas e traz a outra perna como se fosse na altura do joelho da perna que está esticada. Dá para acompanhar? E aí você pega a sua mão e joga toda a sua perna para cima da outra. Você traz com uma mão e dobra a mão assim para o outro lado. Você vai desmonhecar tudo mesmo, cabra macho desmonhecado. Ali você está só com você, não tem problema. Mas estica tudo, você vai sentir assim lá a base da coluna sendo esticada. Então você joga todo para um lado, depois você faz o movimento do outro lado, tá certo? Faz o oposto, para a direita e depois para a esquerda. Esse é o primeiro movimento. O segundo, você continua deitado, é como se aí você dobra o joelho e coloca uma perna sobre o joelho. Faz aquele 4, como se você fizesse o 4, só que você está deitado. Aí você empurra a perna, empurra mesmo, assim, para fora. Você vai esticar o ciático. Depois você puxa para dentro, você traz ele para dentro, você vai esticar o ciático de outra forma. Aí você inverte o movimento com a outra perna, sempre duplo, tá? O movimento de um lado e do outro. Repita o movimento. Aí você traz, depois, você está deitado, você vai trazer um joelho mais próximo do seu peito. Traz aqui assim, segura, depois você faz com o outro lado, sempre um e outro. Depois você traz os dois e segura. E finalmente você faz a posição de lótus, que essa eu acrescentei ao exercício, que eu vi alguém fazendo, adorei, assim, falei, eu não dou conta de fazer isso sentado, mas deitado eu dou. Então você cruza os pés, sabe como é que é, né? E traz tudo para você. 30 segundos cada posição. É isso.
Não sei, Elvésio, se na minha didática eu consegui explicar, mas é mais ou menos essa a ideia, tá? O pessoal que é fisioterapeuta aí sabe melhor que eu, ok? Então, vamos lá, nós já estamos ouvindo aqui. Alguém gostaria de compartilhar alguma experiência? A minha foi meio longa, tá? Mas um minutinho aí. Quem gostaria? Alguma vivência? A Adriana está colocando experiência de solidariedade aliada à experiência da dor, verdade. Somando uma coisa aqui. A Fernanda, emocionante. Geraldo, linda oportunidade de ser aquele que ajuda, que traz luz. Ela também nunca deve ter te esquecido. É uma bênção, né, Fernandinha? A Arlete, é como resolve. E como resolvem esses exercícios? A Arlete é experiente também, tá vendo? Certamente já. E resolvem mesmo. Eu sou muito grato, porque se não fosse esse exercício, provavelmente eu não estaria andando. Né? Fazer o bem cura quem o faz, né? Fernanda está dizendo. É o Vécio o nome, é isso? É o Alvécio. 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 Nome bonito, diferente. Alvécio, então entendi, obrigado. É isso aí. Pode fazer que vai fazer bem. Agora eu vou começar na próxima semana a fazer pilates. Eu vim adiando, mas não tem jeito, né? Porque quem é colunável, de certa maneira, você tem que estar se cuidando o tempo todo, né? Ok? A Lene deseja falar. Pode falar, Lene. Por favor. Então, uma das minhas experiências, né, de solidariedade, na realidade, foi com uma pessoa da minha família. A minha sobrinha estava passando por um momento difícil, estava com depressão, ela é casada, tem uma filha, e ela estava assim, e ela é uma pessoa muito boa, ela trabalha ajudando os idosos, sabe, assim, é muito boa mesmo. E como eu moro nos Estados Unidos, e no Brasil as coisas são muito caras, ela perguntou para mim se a próxima vez que eu fosse no Brasil, se eu podia levar uma máquina de costura para ela. Mas uma máquina de costura que faz uns bordados, assim, que para a gente aqui é uma coisa assim bem simples, não é caro, mas aí no Brasil é caro. E eu falei para ela, vou ver, tal, não sei o quê. Aí comprei a máquina de costura, enfiei dentro da mala, comprei umas linhas, os negócios que no Brasil essas coisas é caro, e entreguei para ela. E ela começou em casa, através do YouTube, na internet, e aprendendo, e vendo, e fazendo uma costurinha para uma costurinha para outro. Hoje, na pandemia, ela já aprendeu a fazer um monte de coisa. Ela abriu uma microempresa, né? Ela abriu uma microempresa. Ela ela está fazendo agora umas máscaras, estilo, sei lá o que vocês falam aí, mas que tampa o nariz. E está fazendo bolsas para assim, bolsas. Então ela aprendeu a fazer tudo isso aí sozinha. E ela agora é uma microempresária. É com esse dinheiro que eles estão sobrevivendo nessa crise da pandemia aí. E isso daí, de uma certa maneira, tipo assim, ajudou ela com essa coisa da depressão, porque depressão é uma coisa muito difícil. E aí ela se sentiu útil. Então, essa aí e foi uma coisa assim que para mim eu nem achei que foi assim uma caridade, porque né, é uma coisa tão simples. Para mim foi muito simples de fazer isso. Então, comparado com o que você fez, Carlos, assim, isso daí para mim foi uma coisa assim, né, bem simples, mas às vezes a gente pode fazer uma coisa por alguém, pode ser material, mas aquela coisa ali vai ter uma coisa, vai fazer uma coisa muito grande na vida dessa pessoa que a gente nem sabe. Então, assim, eu me sinto assim muito feliz por ter ajudado ela e ajudo sempre quem pode, quem precisa, porque é uma coisa assim que a gente, quando a gente vê o que a gente fez, assim, o que a gente ajudou, assim, é um sentimento muito bom, eu me sinto muito grata por isso. Essa é a minha experiência. Que beleza. A Cris também deseja contribuir. Obrigado, Lene, pela colaboração, viu? Vamos lá, Cris. Boa tarde, gente, tudo bem? Tudo Eu estava bem. pensando como é interessante que a pessoa com quem você vai ser solidário, ou quem é solidário com você, como tem uma relação, né? Como estão unidos, como o caso de Geraldo, os dois com o mesmo problema. E eu lembrei também do Bom Samaritano essa semana, quando eu li um conto de Leon Tolstói sobre solidariedade. Vocês querem ouvir? Eu posso falar com minhas palavras para ser rápido. Por favor. Ele se passa em 1860, na Rússia, e no inverno muito rigoroso. Então, um senhor manda 2 funcionários
tratar de uma questão de contrato dele, de um negócio. Então, ele espera a nevasca passar um pouco, amenizar, e envia eles de carroça. No meio do caminho, seriam 12 horas de viagem. Logo depois, a nevasca começa a piorar muito. E eles ficam com muito gelo perto das pernas, e mais para frente eles começam a congelar, um pouquinho mais para frente eles perdem a carroça, tem que soltar os cavalos. Então, eles observam 2 corpos na neve, de uma mulher, uma mãe já morta, e uma criança. E aí um deles pega a criança e eles travam o seguinte diálogo aqui, ó. Quando ele põe a criança nos braços, o outro diz: "O que você está fazendo? Ficou louco? Ele ainda está vivo", diz o que pegou a criança. "Sim, daí? Como é que você vai levar a criança se não aguenta o peso do próprio corpo? Eu pensei que poderíamos fazer um revezamento. Comigo, já estou tendo trabalho demais para salvar a minha vida." E dizendo isso, ele se afastou, sumiu, né? Então, esse rapaz pensou em colocar a criança no peito dele, pele com pele, e cobriu com as roupas, e foi caminhando, e a situação piorando a cada meio metro, né, a neve subindo, eles congelando, até que chegaram numa aldeia, e aí foram tratados, foram medicados, aquecidos. Depois de uns dias que a nevasca melhorou, os médicos do governo foram, né, tratar as pessoas, consultar, e aí aquelas pessoas da aldeia contaram ao médico como foi incrível aqueles 2 terem sobrevivido aquilo tudo. Muitas pessoas tinham morrido. Inclusive, o rapaz que seguiu só estava na lista dos mortos. Ele morreu, o que resolveu seguir sozinho. E aí o médico explicou para eles, disse que um salvou o outro, porque o que manteve os 2 vivos foi justamente o calor um do outro. Então, enquanto ele estava fazendo bem, ele estava sendo beneficiado também, né? E aí eu tinha visto no dicionário o significado de solidariedade, que tem dizendo assim, que é um sentimento que um sentimento de compaixão com o outro, né? De piedade, de amor. E aí, quando eu li esse conto, eu conectei imediatamente com caridade, porque a solidariedade, assim como caridade, como ela estava explicando antes, a nossa amiga, que eu não estou vendo o nomezinho dela, desculpa, requer uma ação. Não pode ficar só no sentimento, nem só na sensibilidade, né? Mas requer uma atitude. Então, solidariedade e caridade, para mim, terminou ficando a mesma coisa, assim. Né? Adriana, veja que não é spoiler, é um link que a Cris está fazendo, que é o nosso próximo passo aqui. Certamente. Né, o bom samaritano é ação no bem e tudo, estamos falando aqui da solidariedade, que é a cooperação, que é o desprendimento, é você se doar ao próximo, é ajuda ao semelhante, na experiência da Lene, né, agora da Cris colocando, tão bonito. O Alvécio está perguntando qual livro que está, de Leon Tolstói, esse conto, né? Eu já tinha ouvido, né? Você lembra o livro, Cris? Mas eu sei onde eu busquei a fonte. Eu passo para você. Coloca no chat, por favor. Tá Tá, bom. a fonte aqui. Combinado. Quem mais, Adriano? Tem mais alguém de mãozinha levantada aí? Acredito que por enquanto não. Bom, então tá bem. A qualquer momento que queiram compartilhar, fiquem à vontade, que a gente vai inserindo, e com essa fala da Lene, com a fala da Cris, a gente já pode fazer um próximo passo aqui, que nós tínhamos feito uma recomendação para uma leitura de um livro que não é tão comum, ele não é tão fácil da gente encontrar por aí, mas a gente reeditou ele em e-book, e também em impresso, que é o Grandes e Pequenos Problemas, de Ângel Aguaró. Esse autor, ele é ligado ao estudo sistematizado, foi um dos pioneiros, inclusive, da região sul, ele não é brasileiro, mas veio para o Brasil, e fez um trabalho muito bonito. E ele faz nesse livro, Grandes e Pequenos Problemas, uma abordagem muito interessante, porque ele diz que até mesmo, e aí é que nos surpreende, até mesmo aquela atitude, por mais aparentemente egoística, ela se fundamenta num princípio de caridade. Eu confesso que quando eu li isso não entendi nada, até não concordei muito, falei, mas como assim, né? Porque geralmente é o oposto, né? Se você tem lá, por exemplo, a questão 893, que Kardec pergunta na sua genialidade de codificador, não é?
qual seria a mais meritória de todas as virtudes. E o Espírito da Verdade responde que todas as virtudes são meritórias, porque elas tornam melhor o homem, né, o ser humano, tende a aperfeiçoá-lo, a levá-lo à perfeição, naturalmente. Mas aquela que poderia ser tomada como né, a virtude por excelência é que se assenta na mais desinteressada caridade. Aquela que se assentar na mais desinteressada caridade é a virtude por excelência. Confere, por favor, Fernandinha, se é 893, em O Livro dos Espíritos, tá? E aí, Kardec pula uma questão e vai na 895. Ele faz a pergunta às avessas. É tão interessante o codificador, tão inteligente, que aí, Adriano, ele faz o contrário. Ele fala, tomado todos os vícios que a gente tem aí por comum e tal, vamos pegar qual é a essência de todos os vícios que a gente tem. O que seria, por exemplo, que vai indicar, de fato, o nascedouro do mal, né, dos vícios no ser humano? E aí o Espírito da Verdade responde, a questão 895, veja se eu estou de memória correta, senão a gente corrige. O interesse pessoal. Então, na 893, exatamente está ali qual a mais meritória de todas as virtudes, aquela que se assenta na mais desinteressada caridade. E qual que seria, então, a fonte de todos os vícios? O interesse pessoal. Veja, que é o oposto, então. O interesse pessoal seria uma manifestação do egoísmo e tudo mais, e a da caridade desinteressada é um desprendimento, que vai revelar que nós não temos esse interesse pessoal. Ângelo Aguarô, numa abordagem filosófica, ele coloca que até mesmo aquela atitude que poderia denotar o interesse pessoal não deixa de ser também um ato de caridade. E aí ele vai dizer a caridade para com o próprio indivíduo. Olha que coisa estranha, é a caridade para o indivíduo. O próprio indivíduo que tem um interesse pessoal, ele primeiro está vendo assim, poderia ser entendido como egoísmo. Ele vai dizer que a fonte do egoísmo também é uma busca pela evolução. A necessidade da gente crescer. Porque normalmente nosso egoísmo é algo assim, como está lá, são as chagas da humanidade realmente, a origem de todos os vícios, está tudo baseado no interesse pessoal, que leva ao egoísmo, ao orgulho, ao narcisismo, não é isso? A vaidade, essas coisas tudo ruim, né? Que são esses vícios que a gente precisa vencer. E a caridade desinteressada vai dar base para todos os demais, fundamentada na humildade, como está lá também no Evangelho, né? Humildade e caridade são as maiores virtudes. Agora, ele dá essa visão que eu achei bem curiosa, que é incomum, inclusive, mas vendo, Adriano, pelo que eu entendi da leitura e da reflexão, é que até mesmo diante das nossas mazelas, inferioridades, enfermidades, nós temos a nascente boa, porque a nossa natureza é boa, porque nós somos seres divinos. Então, a nossa natureza é boa. A nossa natureza, Cris, não é neutra. Alvécio não é alvécio, né? Não é neutra para dizer assim, olha, eu posso ser bom ou mal. Posso, a escolha que eu fizer. Mas a minha tendência natural é eu ser bom, eu caminhar rumo à evolução, eu conquistar o bem, eu me aperfeiçoar. Isso é o que é o natural, isso é o que está divino, isso é o que deveria ser o normal, não é? Perfeito? Provavelmente tenhamos tocado um pouco nisso na semana passada. Bom, e aí a gente queria fazer uma outra citação que eu agreguei na bibliografia, não falei ontem, mas eu falei com o Adriano há pouco tempo. Tem um livro, são 5 livros de bolso, que se chamam Sementes do Evangelho. 2 foram publicados impresso e estão todos em e-book, editados pela FEB. São frutos do projeto Evangelho por Emmanuel. Esse vocês conhecem, né? Evangelho por Emmanuel, são 7 volumes, desde o Evangelho, né, de Mateus, né, Marcos, Lucas, João, aí tem lá né, as cartas de Paulo, os Atos, né, dos Apóstolos, cartas de Paulo, cartas universais, Apocalipse, enfim, está tudo ali. Então, veja que interessante, nesses Sementes do Evangelho, são 5 volumes, nós temos o primeiro volume, que é o amor, o segundo é a caridade. E a organização do livro foi tomada, assim, foi feita com base em conceitos retirados do próprio texto de Emmanuel,
compilados do Evangelho por Emmanuel. Você sabe que o Evangelho por Emmanuel é uma compilação das mensagens, né, dos textos explicativos de Emmanuel em torno dos evangelhos. E aí, aqui se pegou frases, e aí tinha a definição, geralmente, sobre uma coisa ou outra. Então, nós pegamos, né, na organização, que aí foi o Saulo, que organizou, nesse caso, foi a esposa dele, a Larissa. E até falei para ele, pra você não ficar muito metido aqui, quem vai organizar é a sua esposa. Vamos revezar esses nomes aí e tal, para não, né, não subir o orgulho à cabeça e tudo. Mas são 2 minutos muito, muito legais. E aí, o que acontece? Todos esses livros são organizados em ordem alfabética. Então, você tem as palavras em ordem alfabética, mas vinculada ao assunto principal. Então, por exemplo, caridade, vai lá desde a letra A até a letra Z. O que tiver de palavra relacionada aqui, coletadas nas conceitos, definições, né, ou frases reflexivas de Emmanuel. Então, tem aqui solidariedade. Só para a gente pegar a solidariedade, que a Cris fez a conexão com a caridade, para dizer o seguinte: solidariedade. E o título da obra é Caridade, tá certo? Então, ele diz aqui: a caridade é sublime em todos os aspectos. A gente tem alguma dúvida sobre isso? A caridade, ela é sublime em todos os seus aspectos, sobre os quais se revele, né, se nos revele, e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. Veja, o que a gente entende desse conceito aqui que Emmanuel está colocando da solidariedade vinculada estreitamente à caridade? Não podemos esquecer a abnegação admirável. O que é abnegação? Quando a gente pega o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do Cristo Consolador, são apenas 8 itens neste capítulo. O 8º item, ele coloca, não é, Cris? Exatamente a maneira pela qual a gente consegue operacionalizar a caridade e a humildade no nosso dia a dia. Para mim, isso foi um achado que eu já tinha lido N vezes, Fernandinha, tantas vezes, e ainda não havia me atentado. Eu vou falando os nomes à medida que vocês vão colocando aqui, viu? Porque eu não estou lendo nome nenhum também. Então, por favor, nós estamos aqui em 32, vamos manifestando aí no chat. E apenas um item, que é o item 8 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos dá lá o Espírito da Verdade, uma verdadeira receita, entre aspas, de como a gente colocar na agenda diária, do dia a dia, no cotidiano, a humildade e a caridade. Como é que eu posso ser caridoso e humilde todos os dias? Aí ele vai dar a resposta. A gente consegue ser caridoso e humilde se nós tivermos 2 características: se formos abnegados e devotados. Tá certo? É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 8. Veja lá. Se formos abnegados e devotados, a gente consegue ser caridoso e consegue ser humilde. Agora, o que é então essa tal de abnegação? A Cris tinha colocado renunciar a si mesmo. A Fernandinha colocou desprendimento para se dedicar a alguém. A abnegação, uma palavra não é tão simples, a gente fala, mas o que é exatamente? É isso. Ser abnegado é renunciar. É quando nós renunciamos a nós mesmos. É quando nós cedemos a nossa vez. É quando nós reconhecemos que o outro existe, que ele precisa ser cuidado, que ele precisa de atendimento, que ele precisa de consideração, de atenção. Ele precisa do nosso acolhimento. Isso é nós sermos abnegados. A gente renuncia a nós mesmos no sentido do nosso interesse pessoal, que é o oposto da caridade. E quando eu estou renunciando a mim mesmo, não me abandonando, não é nesse sentido, evidentemente, psicológico, mas é no sentido de eu não dar vazão aos meus interesses pessoais acima do interesse alheio, daqueles com quem eu estou convivendo. Perfeito? E devotamento, o que significa? O que é ser devotado?
Podem escrever aí. Quem está de braços cruzados, pega o chat aí e manda ver. Vamos lá. Devotamento. O que é devotamento? E escrevam porque o nosso tempo voa. É uma coisa impressionante. Olha, a Cris. Se dedicar com fervor. Ser devotado é se dedicar com fervor. O Alvécio diz assim, ser dedicado. A palavra devotamento, ela traz, né, no seu próprio início, o seu significado. Devotamento, de dedicado, de doação. O devotado é o que se doa. O ato de devotamento é o ato de nos doar. Se a abnegação é a renúncia, o devotamento é a doação. Então, para sermos humildes e caridosos ao mesmo tempo, nós nos renunciamos, abnegados, e nós nos doamos, nos dedicamos. Isso é ser devotado. Se dedicar intensamente, devotar é o que se doa ao próximo. A Rivane está conosco, diretamente de Jales, interior de São Paulo. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Vamos identificando aí, porque a gente não consegue ver, né, Adriano, o nome aqui, porque fica pequenininho, né? Então, eu não estou conseguindo ver o nome de ninguém. Mas beleza, a gente vai reconhecendo à medida que vocês vão participando. É até bom isso aqui, né? Uma maneira interessante. Então, devotar, né? Devotar é se dedicar ao próximo. O devotado é aquele que se doa ao semelhante. E o que é exatamente esse ato de doar? O que significa doar? Porque, fazendo uma reflexão aqui, alguém já se doou em algum momento da sua vida ao seu próximo? Pode responder. Eu quero ouvir a Marcela em português, por favor. Cadê a Marcelinha? Estou com problemas sem internet. Ah, estamos te ouvindo bem, viu? Não precisa da imagem, não. Apenas eu posso participar. Ai, coisa boa. Eu sim me doei várias vezes. Sobretudo com a minha família, pessoas conhecidas, pessoas não conhecidas, mas em certas circunstâncias. Uhum. Exatamente. Você sabe que a caridade começa dentro de casa, no lar, não é? Emmanuel fala que a disciplina, a educação, o discernimento, ele se inicia na base, no lar, e a rebeldia também. Então, é tão interessante, como é importante a educação, e a gente já ia adquirindo esses princípios, esses valores, né? A Verônica diz que é desprender, a Cris falou que é dar sem esperar em troca, a Arlete vale falar que mães se doam. Arlete, por favor. Se tem um exemplo de doação, né, Arlete? Fala um pouquinho para nós, por favor. Está conosco, Arlete? Não estamos te ouvindo. Está vendo ela aí, Adriano? Não. Não, Geraldo, acho que ela deve ter caído. Eu vou aproveitar, então, a oportunidade. Opa, a crise e os nossos cachorros. Isso. Quando você mencionou, né, Geraldo, a questão da verdadeira caridade, de doar de si mesmo, a primeira coisa que veio à minha mente, e é bem literal mesmo, é a doação de sangue. Para mim, é um dos maiores atos de caridade que podemos fazer, porque, de fato, a gente doa de nós algo que não pode ser produzido, e o mais interessante é que a gente não sabe quem a gente está ajudando. A gente pode até ter ido lá num hemocentro a pedido de um familiar, de um amigo, porque alguém passará por uma cirurgia. Mas, de fato, aquele seu sangue você não sabe quem ajudará. E pode ser até um número grande de pessoas, né, pela subdivisão. Então, esse para mim é um dos grandes exemplos aí da verdadeira caridade. Que bonito.
Muito bonito mesmo. Essa é uma que eu tenho que aprender a fazer, viu? Eu já me propus a fazer doação de sangue várias vezes, nunca o fiz assim, a não ser em casos extremos, né? Mas em criar o hábito e tudo, é interessante, muito bem lembrado, viu? Obrigado. Então, a Verônica está vendo, transferir algo que se tem ao outro em tempo, coragem, motivação, né? A gente estimula o outro para que o outro se sinta motivado, né? A Lene fala o amor de uma mãe a seus filhos, sem dúvida alguma, reforçando aí o que a Arlete colocou. A Cris, né, de Pernambuco. A gente está com duas Cris aqui, é isso? A crise lá de Mascarenhas e essa crise aqui de Brasília. Em crises. Em crises. Que maravilha. Você sabe que em crises nós estamos nas soluções, viu? Cris, lindo, muito Fernanda bem. também gostaria de falar, Geraldo. Fala, Fernanda. Na realidade, tem mais uma, né, Cris? São três? Tem outras Cris. Tem mais uma, é verdade. Cristiano Osso, Sim. de Recife também. Amiga bom. De Cris, tem Mascarenhas. Meu Deus, Cris Ossu, nós dois somos do escutatório. Cris Ossu. Somos praticamente gêmeas. Eu sou Mascarenhas e Cris Ossu. Que bom. Feliz de estar com ela aqui. Satisfação, tá bem? Fernandinha, por favor. Uma coisa linda que eu tive a oportunidade de fazer foi quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, que eu não tinha visto de trabalho, porque meu marido estava fazendo doutorado, então nós éramos estudantes, e aí eu descobri que tinha, do outro lado da rua da minha casa, tinha o maior hospital de câncer do mundo. E aí eles tinham um departamento de voluntários, e eu fui lá e me ofereci, falei, olha, o que vocês estão precisando? Aí ela falou, olha, tem esse trabalho aqui que é difícil, muitas pessoas não querem fazer, que é as pessoas que são terminais, você ficar lá ajudando a família, conversando, trazendo um pouco de acolhimento. E tem umas pessoas aí que falam a sua língua, português, e que ninguém consegue se comunicar com eles, porque aqui a maioria fala espanhol. Você gostaria de fazer? Eu falei, nossa, conta comigo, estou aqui amanhã. Então, por 6 anos, eu fiquei indo lá no lugar onde as pessoas já estavam, assim, se partindo mesmo, né? Porque vieram do Brasil, vítimas de erros médicos, tentaram, assim, a última coisa, que foi esse hospital, que é caríssimo. Às vezes vendiam uma fazenda para poder vir fazer a última tentativa, chegavam aqui, não falavam inglês, porque estavam de viagem, né? Então, quando eles me viam, eles não acreditavam que alguém falava a língua deles, e alguém assim, que eu chegava lá, parecia que eu botava um escafandro. Então, era tudo sorriso, era tudo amor, era tudo carinho, era tudo abraço, até que eles atravessavam aquela pontezinha e se foram. Então, só tem uma pessoa que está viva de 6 anos de trabalho, mas eu me sinto abençoada por ter tido oportunidade. Eu fui a maior beneficiada dessa luz, desse trabalho lindo de dar a mão para uma pessoa atravessar a ponte. Eu estou falando para vocês isso, meu coração está batendo mais forte só de lembrar dessa maravilha desse momento. E amigas minhas que tiveram essa oportunidade falavam, Deus me livre, eu vou trabalhar no gift shop, eu vou trabalhar no newsletter, porque isso para mim não dá, porque é uma coisa difícil, mas é lindo você estar ali nesse momento que as pessoas tanto precisam. Então, eu só queria compartilhar essa beleza. Obrigado, Fernanda. Nossa experiência é tão bonita, né? Que coisa linda, Fernanda, né, Arlete? Você já consegue falar? O fone não funcionou? Está funcionando? Será agora, Arlete? Se você quiser falar, viu? Dá um oi aí, pode falar à vontade. Ok? A Cláudia, enquanto a Arlete vai se preparando, ele diz que toda doação gratifica e nela embutida está a satisfação da oferta. Ah, que coisa linda, está lá em Elucidações Psicológicas de Valdo Joana, né? Está pegando os conceitos lá do livro, muito bem. Esse livro, Elucidações, a gente mostrou semana passada, né? Mostramos, foi? Sim. Ele é um compilado aí da série psicológica em termos dos conceitos. Então, Alvécio também gostaria de contribuir, Geraldo. Por favor, Alvécio. Pode falar.
Não, Abriu o eu microfone. levantei aqui, foi por engano. Não foi, eu errei aqui, eu errei. Você é de Minas, Alverso? Aproveita para responder. Você é da onde? Não, Geraldo, eu sou do Goiás mesmo, sou de Formosa. Formosa, Goiás, que beleza. A Cris estava Aqui, perguntando se você era de Minas. Não, é goiano. eu sou Goiano. goiano. Tudo gente boa, viu? Mas tem um pedaço em Minas também. Tem, né? Alverso, você já ouviu essa história, nisso, que o goiano é o mineiro cansado, é? Dizem que é, né? Mas eu acho que não, eu acho que é só história mesmo. Só história, esse pessoal é tudo solidariedade, né, um com o outro. E a gente tem vários mineiros aí participando do culto, viu? Que beleza, ótimo. Sejam todos bem-vindos. A Arlete, eu acho que conseguiu ativar o microfone. Arlete, por gentileza. Estão conseguindo me ouvir? Estamos sim. Agora sim. Ok. Eu não consigo colocar a câmera, desculpa, mas boa Tudo tarde, bem. boa noite Boa a todos. Acho que o Geraldo está pressentindo que eu tinha alguma coisa para compartilhar. Vamos ver se a emoção vai deixar eu compartilhar. Eu tenho uma história muito relevante com o que estamos comentando, porque eu vou tentar resumir, por causa do tempo. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu vim com propósito para estudar e jogar vôlei. Quando eu cheguei no local onde que era para eu morar, a história era muito diferente. Na realidade, eu não tinha nem lugar para ficar. E aí, resumindo, a técnica de vôlei da faculdade me acolheu, né? Ela perguntou para a companheira dela, que elas repartiam um apartamento, se eu poderia morar com elas. Ela me acolheu, cuidou de mim como filha, e eu já era uma mulher de 22 anos. Ela nunca tinha me visto, não me conhecia. Mas mesmo assim, trouxe para dentro de casa, cuidou de mim, conseguiu bolsa de estudo, eu fiz curso de inglês, me deu caronas, fiz tudo o que eu precisasse, como uma filha mesmo. E ela também era jovem, ela tinha 30 e poucos anos. E aí, quando eu finalmente consegui o que eu precisava para entrar na faculdade, para poder jogar para ela, tudo, ela sentou comigo e teve uma conversa e falou: é assim, por causa das regras da organização de atletismo dos Estados Unidos, porque eu te acolhi, que você morou comigo, você nunca vai poder jogar para mim. Pelo menos aqui nessa faculdade, nunca vai poder, porque eu infringi as regras. E aí eu comecei a chorar, ela também, nós dois choramos muito. Eu falei, mas por que você nunca me falou? Eu tinha passagem de volta para o Brasil, eu poderia ter voltado, estudado lá e voltava depois. Ela falou, não, eu sabia que se você voltasse, você nunca mais ia ter essa oportunidade. Não tem problema. A gente vai escolher uma faculdade onde você possa ir jogar, você possa ir estudar, e tá tudo certo. Eu falei, mas como que eu alguma vez vou pagar isso de volta para você? Eu nunca vou poder te dar o que você me deu, né? Ela me deu a maior lição, uma das maiores lições de vida que eu já recebi até hoje. Eu ainda estou longe de completar, mas ela falou, se algum dia alguém aparecer na tua vida, nas mesmas situações, faça o mesmo e você já terá pago. Então, ela realmente foi um anjo na minha vida e me deu uma das maiores lições de vida, né, que pode ter. Então é isso que eu queria compartilhar. Obrigada por esse momento. A gente que agradece. Nossa, tão bonito, né? Esse depoimento, cada depoimento tão rico. O Arruda e Cida estão dizendo, depoimento emocionante, o que a Fernanda fez, né? Esse agora também, a nossa amiga e irmã faz, é tão gostoso, tanta vivência, não é? Tanta riqueza que a gente tem. E qual que é mesmo a bandeira do Espiritismo, gente? Por favor, escrevam aí no chat. Qual é a bandeira do Espiritismo que a gente adota, né? Kardec tomou esse lema, e ele já na estrutura do seu trabalho, né? Olha aí, essa é a bandeira de, né? Cris Mascarenhas colocando a bandeira de Ismael, né? Deus, Cristo e Caridade, mas que está bem associado, naturalmente, a Ismênia. Boa tarde, boa noite, Ismênia, seja bem-vinda, lá direto da grande Florianópolis, Santa Catarina. Fora da caridade não há salvação, é a caridade. A Cris falando isso também, fora da caridade, a Verônica. Aí olha só, trabalho, solidariedade e tolerância, né?
Kardec adota esse lema que vem lá desde o aprendizado, né, nas escolas ele esteve na Suíça, não é isso, com Pestalozzi. Então ele já traz esse lema do trabalho, solidariedade e tolerância, importante para o nosso tema, e a semana que vem nós vamos ter sobre o trabalho, não é? E a bandeira que ele adota para o Espiritismo sob a orientação dos espíritos superiores, a Arlete está confirmando aqui, não é? A Marcela Esteves também, o Arruda e a Cida, e vários outros, né? Fora da caridade não há salvação, não é? E a Fernanda coloca a mensagem cristã, fazer aos outros o que quiséssemos, ou o que quereríamos que os outros não fizessem para conosco, que é exatamente o lema da caridade. A caridade é o amor em ação. Confere? Quando nós colocamos um amor em ação, nós estamos sendo caridosos. A caridade tem a ver com o bem que nós fazemos ao próximo, fazemos a nós mesmos também. Pode ser uma pessoa, pode ser um grupo, pode ser a família, pode ser, não é, uma instituição, uma nação, um povo, enfim, a caridade ela vai se ampliando. Agora, quando a gente lê aqui, né, e quando a gente pega fora da caridade numa salvação, a gente interpreta que fora da prática do bem não há felicidade. Então, a felicidade, ela está atrelada necessariamente à prática, à vivência do bem. Nós só seremos felizes se fizermos o bem. Quem faz o mal é um infeliz. É um desgraçado. Não é um desgraçado que está xingando ele, não. É desgraçado no sentido de ser um desgraçado, é um infeliz. É um indivíduo que não encontra felicidade, porque o mal, ele só traz coisas assim, passageiras, supérfluas, coisas que, no fundo, não tem uma base, não tem uma sustentação. Por isso que a pessoa vai sofrer as consequências, porque acaba se desviando do caminho normal, natural, que é a própria legislação divina, que é o caminho do bem. Não é? A Ângela Tanaka aqui lembra amor ao próximo, né, como amar ao próximo, como amar a nós mesmos. Exatamente, que é a base de toda a mensagem de Jesus, né, o substantivo amor, o verbo amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, toda a nossa alma, e amar ao próximo como a nós mesmos. E Jesus ainda complementa, se a gente tiver qualquer dúvida, amar ao próximo como ele nos amou. Então Jesus coloca um protótipo, exemplo, a gente só está aqui repetindo o que falávamos no encontro passado, quando falamos também sobre a dor. Veja, então, muitos entendem a caridade como sinônimo de amor. É isso, Cris, tem até a tradução, né? Até mandei para o... Ai, que ousadia eu ter feito isso. Eu só mandei por causa da voz da minha filha, viu, Adriano? Eu postei para alguns também, para a Fernanda, para a Marcela. Eu fiquei curioso, Geraldo, para saber quem era que estava te acompanhando. E fiquei surpreso de saber que você também estava cantando junto. Você que estava tocando violão? Isso, Mas a gente vê o Adriano tocando, nossa, ouve esse violão tão bem, assim, nenhuma nota fora, né? Tudo certinho, tudo tão gostoso. Mas eu ousei, aí eu compartilhei acho que com a Ismênia também, alguns amigos queridos aí, e exatamente a primeira carta aos Coríntios, né, quando fala do amor e da caridade, o ágape, alguns entendem realmente, ele fala, né, se eu não tiver amor, né, aquela coisa, ou se não tiver caridade, exatamente tomado como sinônimo realmente. E aí a gente vai para a questão que é o conhecido BIP 886. O BIP é porque é da nossa época aí, de alguém que já está no Zenta, como eu, né? Inclusive já no Zenta na segunda etapa, já nos 50, e no metade das 50, então já estou no 55, 5.5. A gente falava do BIP, eu não sei se vocês se lembram, o BIP era um aparelhinho que se tinha e tudo, ele sinalizava, olha, vou lá para lembrar de alguma coisa e tudo. Hoje você faz tudo no relógio, no celular, esqueça, né? Tá tudo ali, não tem nada de BIP. Mas, enfim, o BIP 886, que é? Oi? Eu me lembro. Ah, você se lembra? Tá vendo? É do nosso também tempo. 5.2. Ah, tá vendo? É a Ismênia que tá falando, né? Então... Aí a gente tem essa questão, é só um processo mnemônico para a gente lembrar, né? A pergunta que Kardec faz, na sua genialidade de codificador, realmente é impressionante, a Fernanda já nos antecipou aí, exatamente isso, a questão 886. A pergunta é qual é o sentido, ou o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. As questões que Kardec elabora são simplesmente geniais. Uma assim, na sequência da outra, é de nos causar uma... Nossa, é impressionante, né?
Então, a questão 886, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus? Ele não só quer o verdadeiro sentido, como quer o entendimento de Jesus, né? Pouca coisa. E aí o Espírito da Verdade responde, esse BIP aí que seria para a gente lembrar, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Tá certo? Exatamente isso. Então, a benevolência para com todos, indistintamente. Isso é ser caridoso, a verdadeira caridade, você não distingue. Eu vou fazer o bem só àqueles a quem eu amo, vou fazer só a minha família, vou fazer só aqueles que concordam comigo. A gente fala assim, parece pouca coisa, mas é impressionante como a gente privilegia, como a gente ainda tem preconceito. Não sei se vocês concordam comigo, né? Será que a gente faz esse bem tão desprendidamente como é a verdadeira caridade, como é a solidariedade, como deve ser? Alguns cedem a sua vida para salvar a vida de outrem, né? Como a gente tem aqui, não sei se continua, mas tinha o nosso zoológico tinha um nome, né, era um sargento, né, Adriano? Não sei se ele acabou pulando ali no lago para salvar a vida de uma criança, né? Na verdade, não foi no lago, foi No tanque das ariranhas. Isso, no reduto das ariranhas. Imagina, e terrível, né? E a criança tinha caído ali, ele se joga e salva a vida da criança, mas ele não consegue sobreviver, né? Então, que gesto, né, de solidariedade, de entrega, de doação e de renúncia de si mesmo, né? Porque, claro que ele não queria se matar, ele queria salvar a vida da criança, e a morte dele o tornou um herói nesse sentido, porque foi um gesto, né, espontâneo de caridade, né? Exatamente isso. Então, a benevolência é para com todos, sem saber a quem. Olha o exemplo que a Arlete deu, né? Dessa boa samaritana, né? Que a acolheu, né, Arlete? É a parábola do bom samaritano funcionando aí na sua vida. É uma coisa tão linda isso. E a gente vê, não olha quem, né? Não tem, quer saber se a pessoa vai poder retribuir de alguma maneira, nada disso. E ela deixou uma grande lição ainda, né? Muito tocante seu depoimento. E, olha, se faça outrem, né? O que eu fiz para você. Se você puder fazer isso, você vai estar pagando essa conta. Quer dizer, que coisa maravilhosa. E o bem vai se disseminando. Fazer o bem é bom, não é? Quem faz o bem é feliz. Quem faz o bem vive em paz. Então, isso aí a gente já aprende lá nas músicas de evangelização. Então, benevolência, ser bom, se esforçar por ser bom para com todos indistintamente. Indulgência para com as imperfeições da lei. Indulgência significa tolerância. Isso é caridade também. A caridade é tolerância, não é? É sermos, assim, compassivos, como a Cris estava lembrando o conceito de solidariedade, é ter compaixão, ser compassivo, quer dizer, é buscar o entendimento, né? É buscar a compreensão, é buscar ver o lado bom, ter um lado otimista. Eu estava ouvindo hoje o Papo das 9, né, com o nosso amigo jornalista da Globo, o André Trigueiro, os comentários muito bons, né, muito pontuais, assim, ele é espírita, declarado e tudo, coloca os conceitos, né, e traz algumas críticas diante do contexto que a gente está vivenciando. Ele leu o texto do Pastorino, qual é o livro do Pastorino, que é o livro de bolso mais lido no Brasil? Sabedoria. Minutos de Sabedoria. Minutos de Sabedoria, então. Minutos de Sabedoria, né, Fernando, Cris, Adriano, ele traz uma lição lá que, assim, para a gente falar sobre o bem, para a gente se envolver com o bem, não ficar dando vazão ao mal, ficar fazendo comentários, né, Carlos Torres Pastorino, ficar fazendo comentários negativos e tudo. Só que ele faz isso, ressalta realmente, e até pede desculpa, mas aqui eu vou ter que ressaltar alguns aí, coloca, faz comentário, mas no final traz o que é bom. Isso foi muito legal do que ele fez, né. Então a gente vê a indulgência, essa tolerância. Não é tolerância zero, não, gente. A tolerância tem que ser 1000, tem que ser 70 vezes, 7 vezes, ao infinito. Sempre sermos tolerantes, não é? Indulgência é essa compassividade, é nós compreendermos o outro, é usarmos de solidariedade. E o perdão das ofensas, quando a gente se sente ofendido, magoado, ferido, a gente perdoar. Perdoar não é necessariamente esquecer, porque a experiência fica. Seja boa ou má, a experiência fica registrada. Esta noite eu tive um sonho, engraçado, a minha filha fez referência a uma pessoa, depois, né, antes da gente cantar e tudo, estava comentando e tal, e aí ficou assim, me passou. Quando foi de manhã, eu acordei, nós fomos dormir, já era tarde, ficamos cantando, isso foi tão gostoso, nesses momentos raros, aí ficamos até umas 2 horas, então, depois que eu fui dormir assim, 6 horas eu acordei, mas estava tão cansado, deitar um pouco mais. E aquela intermitência, né, como é que é? Lux, você fica ali entre a sombra e a luz, né?
Lux Fux. Aí você não sabe se está acordado ou não, naquele semi-desprendimento. E eu comecei a ter um sonho, mas tive um sonho. Na verdade, era um pesadelo. Eu estava na Grande São Paulo, estava de carro, fui para um local assim muito movimentado, e de repente eu vi uma pessoa que estava sob os meus cuidados, sob a minha tutela, né? E aí ela estava chegando, estava a questão de uns 100 metros assim, tudo bem, eu me dei uma distraída para fazer outra coisa, ver alguma coisa assim, e de repente a pessoa sumiu. E eu fiquei então desesperado, eu fui procurar, não achava mais, estava com carro, de repente eu estava sem carro, e eu já não estava com a chave, eu tinha deixado tudo no carro, imagina, né? Eu falei, gente, e eu entrava no local, saía do local, não conseguia localizar-me, eu não estava totalmente perdido, e desesperado para encontrar a pessoa, e aquela coisa, aquela ânsia, vocês estão sentindo o que eu estou sentindo, gente? Tá dando para sentir? Então eu estava assim, desesperado, tentando sair do local no outro, assim, meu Deus, de repente eu acordei, falei, meu Deus, acordei, que coisa boa. Era um sonho, não, era um pesadelo. E aí eu fiquei assim, né? Daqui a pouco a Marcela está fazendo a leitura de nossa alma, e a nossa querida terapeuta de almas, é tão gostoso. Mas são coisas, são simbologias, né, que tem aí, são lições, sei lá, aprendizado para nossa reflexão. E eu falei, de repente, são coisas que a gente deveria ter cumprido, não cumpriu, ter feito, não fez, coisas que deveria ter empregado uma solidariedade para cuidar bem da pessoa e de repente não cuidamos. Assim, eu fui sentindo para mim, no sentido, por que o desespero? Por que o não localizar, o não conseguir encontrar? E no sonho acabou com esse desfecho, eu acordando, ainda bem que eu acordei, né? Então são coisas que... E foi uma referência a uma pessoa, e era essa pessoa que eu estava, né, num sonho que estava sob os meus cuidados, e eu não conseguia cuidar dela. Então, uma grande lição assim, que eu recebi, eu fico sempre reflexivo sobre essas questões, do que é que a gente pode aprender. Então, perdoar, não é necessariamente a gente esquecer, porque a experiência boa ou má, ela fica registrada, mas é a gente, quando há um mal, não revidar esse mal com outro mal, mas aprender a revidar com o bem, como nos ensina Kardec. Então, eu queria trazer aqui, o nosso tempo vai voando, a gente já vai preparando para o encerramento. Veja, aqui, quando a gente leu esse trecho da solidariedade, dizendo que a caridade é sublime em todos os seus aspectos, então, toda a caridade ela é sublime, qualquer aspecto que seja, né? Aquele que nos revela em alguma circunstância alguma, devemos esquecer a abnegação admirável, ou seja, a renúncia e, ao mesmo tempo, o devotamento daqueles que distribuem o pão, o agasalho, o remédio, o socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. Veja, quando a gente tem isso aqui, parece que é uma referência à caridade material. Vocês concordam? A caridade material. A caridade material é importante? É ou não é? Como é importante? A caridade material se chama beneficência. Então, a beneficência, ela é fundamental, ela pode salvar vidas. Caridade material é como, por exemplo, você disponibilizar agora, como é o caso lá do Amazonas, de Manaus, essa situação caótica da falta de tubos de oxigênios, de você ter, por exemplo, pessoas se solidarizando, como a gente viu o caso aí de pelo menos 2 artistas, eu vi notícias, né? Um fazendo uma campanha adquirindo tubos de oxigênio, outros fretou um avião e tudo. Quer dizer, esse é o momento de ser solidário, essas pessoas têm de sobra e tudo, doam um pouco para quem precisa. Isso é caridade material. Estão fazendo a caridade material. Claro que não é só material. A gente vai falar de outros. Mas tem aí a caridade material fundamental. E não precisa estar sobrando para a gente fazer. Porque a gente, às vezes, não consegue fazer a caridade material porque não tem um recurso, não tem aquilo como gostaria. Mas não nos impedimos, ou não somos impedidos, de fazer a caridade. Porque existem outros tipos de caridade. Existe a caridade moral, existe a caridade espiritual, a chamada benevolência. Então, se a beneficência está vinculada à caridade material, a benevolência está vinculada à caridade moral e espiritual, não é? Com certeza, Rivane, a caridade não são as melhores, não é? E a caridade material é importante, mas a caridade mais difícil de praticar é a caridade moral. A Marcela provavelmente está citando o Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente quer chegar. Então, só para contextualizar, nós estamos vivendo momentos difíceis, de crises, momentos de desafio, um momento em que eu gostaria de perguntar para vocês, quem já respirou aqui hoje? Dá para levantar a mãozinha aí? Levanta a mãozinha aqui, tal, não é? Todos nós já respiramos. Agora eu vou fazer, Marcela, para a gente rir. Agora é o momento de rir, agora é o momento de chorar. Você quer ver? Quantas vezes nós já respiramos hoje?
A respiração é algo tão natural no processo de inspiração. Quando nós inspiramos com o nariz, né, absorvendo, aspirando esse ar maravilhoso, esse oxigênio, não é? E expiramos, né, pela boca, suavemente, valorizando o oxigênio, oxigenando o nosso cérebro. São muitas vezes, são inúmeras vezes, incontáveis vezes, a gente não para contar. Por que a gente não para contar? Porque é tão natural, é tão espontâneo. Mas o ato de respirar é o que nos faz tornarmos-nos vivos. Se nós não respirássemos, nós não viveríamos. E esses nossos irmãos chegam em condições assim de necessitarem, né, de oxigênio, alguns de serem entubados, exatamente para respirarem, o que deveria ser automático, natural, espontâneo, precisa então de um processo artificial para poder estimular, para poder dar condição de vida. E nós chegamos ao ponto, por uma série de causas, inclusive de irresponsabilidade, de inconsequência, de desvio de verbas públicas que deveriam estar sendo empregadas para jamais faltar o que é básico em hospitais, como a gente tem essa responsabilidade desses nossos irmãos que vão pagar caro por isso, e a gente está falando aqui de ceifar vidas, a responsabilidade, a gente não pode fugir disso. Agora, não nos cabe ficar condenando esses políticos, administradores, gestores irresponsáveis, eles vão caminhar por conta própria diante da lei divina. O que nos cabe é nos solidarizarmos com aqueles que precisam, mesmo porque existem também políticos, gestores, administradores que estão fazendo o máximo ao seu alcance. Existem aqueles que são os esforçados, como existem aqueles que são apenas irresponsáveis. Não é? Agora, a gente, de nossa parte, temos que ajudar aqueles que precisam, sermos solidários. Olha, estão ouvindo? Carro da pamonha. Sabe o que me lembra isso aqui? É tão gostoso, né? O interior mesmo, assim. A gente, com essa questão da pandemia, voltou um pouco a essa situação, né? Você tem os carros passando à frente de casa. Aqui passa picolé, passa pamonha, passa arrumador de panela. Já viram isso? Indivíduo que conserta a panela, passa vendedor saco de lixo, e de tudo, de banana, de laranja, e a minha mãe compra de tudo, toda semana está comprando um bocado de coisa, é uma beleza, né? Carro de pizza, né, Alvácio? Alvécio, que maravilha, a pamonha, tudo de bom, Rivane, é uma delícia mesmo, né? E ele passa, vai e volta, né? Ah, o carro do ovo também tem, Leila, tem carro do ovo, nossa, shopping center imóvel, Arlete, que saudade. Bom, deixa ele passar com a música dele aí, né? Que maravilha. Ô, Geraldo, enquanto o carro da pamonha passa aí, posso só fazer um comentário breve? A gente estava falando sobre a questão de caridade, né, a mais fácil, uma caridade mais difícil, caridade material e moral, e você mencionou essa questão dos políticos, dos gestores públicos, né, quem detém ali condições de realizar muitas tarefas em prol do coletivo e que não o fazem, né, negligenciam aí o seu compromisso. E aí me ocorreu essa questão dessa dicotomia também da caridade difícil e a caridade fácil. A caridade fácil poderia ser essa compaixão com aqueles que estão sofrendo as consequências desses desmandos e tal, e a caridade difícil seria ter esse mesmo sentimento de caridade para com os que produziram essa situação, né? Exatamente. Isso seria muito difícil, é muito difícil para nós, que ainda estamos nessa condição, mas não deixa de ser necessário. Deixa de ser necessário. E você vê que até no jeito de falar a gente se empolga, né? E logo já vai falando, esses indivíduos são os responsáveis, vão pagar caro pela justiça, né? Divina e tudo, a gente se envolve. Porque, de fato, a gente já não admite mais, é inaceitável nessas coisas. Chega a ser de indignação. Só que nós não podemos perder a calma, né? Perder a caridade moral. E aí, eu queria trazer aqui do capítulo 13, o item número 9, eu tenho a impressão que é o que Marcela já estava colocando sobre a caridade moral, quando a irmã Rosália, vale a pena a gente ler, viu? As instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral, no item 9 do Evangelho. E, em dado momento, ela fala assim, desejo que compreendais bem o que seja a caridade moral. Ela vai nos ensinar o que é a caridade moral, que todos podem praticar,
Então, essa caridade moral, ela independe de condições, digamos assim, materiais, né, de riqueza, de posses, de recursos, que nada custa do ponto de vista material, que, no entanto, é a mais difícil de praticar. A caridade moral é a mais difícil. Por quê? A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros. O maior gesto de solidariedade é a gente se suportar. Suportar aqui é exercitar a caridade conforme entendia Jesus no quesito da tolerância. E também do perdão. E também da benevolência. Mas veja aqui, quando nós somos tolerantes, compreensivos, compassivos, em nos suportarmos uns aos outros. Então, suportar é você ter aquela paciência, é saber lidar, é sempre sabendo ouvir, dando direito de voz ao outro, o outro, não é? Falar o que ele pensa, ele se manifestar na condição em que se encontra, não é, Marcelo? Então, tudo aí depende de como a gente vai sentir, não é? E aí a Cris coloca, e suportar também é de dar suporte? É o segundo conceito que a gente queria colocar aqui, Cris, exatamente isso. Suportar de dar o suporte, de dar assistência, de prestar a ajuda necessária, porque nós também estamos nessa relação interpessoal, sobretudo com aqueles que estão mais próximos de nós, não é? No sentido de que nós temos uma relação, não estou falando próximo fisicamente, mas uma relação mais afetiva, em que existe essa correspondência. Então, também de dar esse suporte, não é de dar um abrigo, de dar um acolhimento, não é? Às vezes de colocar o outro no colo, tudo isso faz parte. Né? E aí ela vai explicar para a gente o que é essa questão de suportar um aos outros, né? É o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde no momento vos achais encarnados. Crede-me que há grande mérito em um homem saber calar-se para deixar falar outro mais tolo do que ele. Então, a caridade moral é saber calar. Calar. No momento em que ela fala em calar, ela está nos ensinando que a gente precisa aprender a falar com assertividade, no momento certo, para a pessoa certa, no local certo, da forma certa e o que deve ser dito de fato, como o quinto quesito da assertividade. A gente tem um estudo sobre isso, não é? Então, o que eu devo falar não é a primeira coisa que vem. Primeiro, eu preciso considerar a quem, depois, em que tempo. Eu não posso nem antecipar, nem ser intempestivo, fora do prazo. Eu tenho que saber os circunstâncias também de local, onde eu vou falar e como eu vou falar, revestir sempre com amor, né? Num balde de verdade, eu coloco uma gota de amor. É assim que Chico falou, não foi, gente? Foi ou não foi? Não, ele falou que num balde de amor eu coloco uma gota de verdade. Ela é pegadinha. Então, eu tenho ali um balde de amor, coloco uma gota de verdade. Não vamos inverter. Isso é ser caridoso, isso é ser assertivo. E, finalmente, o que eu vou falar? O que eu vou falar tem que ser verdadeiro, tem que ser bom, tem que ser útil. Senão, não vale a pena falar. Essa questão aqui, então, de a gente saber calar para que um outro mais tolo fale. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira escapa de uma boca habituada a escarnecer, saber ser surdo. Então, é saber dar ouvidos ao que de fato interessa. Isso é caridade moral, saber ser mudo, saber ser surdo, saber falar, saber escutar. Ouça aqueles que têm ouvido para ouvir, não é isso? E ela continua, não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se julgam acima de vós, quando na vida espiritual a única real estão, não raro, muito abaixo. Então, a gente não dar olhos ao que também não tem valor. Vocês pararam para reparar? Ela está colocando o sentido, mudo, surdo, cego. Saber falar, saber escutar, saber olhar. E aí ela fecha, não é? Do ponto de vista da humildade, mas da caridade, não é? Não dar atenção ao mal proceder alheio é caridade moral. Não dar atenção. Aí é a ação, realmente. Proceder equivocado, mal, não vão ficar dando atenção, não vão ficar criticando os outros, vão fazer a nossa parte.
tá certo? Isso é caridade moral. E isso é o maior gesto de solidariedade. Então, quais são as experiências de solidariedade que nós vamos ter a partir de hoje? Porque diz Emmanuel que Deus não cria duplicatas, só cria originais. E que todos nós somos, então, indivíduos valiosos, únicos, preciosos. E que hoje nós estamos na melhor versão de nós mesmos. E daqui a 4 minutos, quando a gente fizer a prece final, encerrarmos esse encontro, a gente vai estar numa versão ainda mais melhorada de nós mesmos. Vocês concordam? Então, quais são as experiências que nós vamos ter sobre a solidariedade da nossa vida da agora em diante? Eu queria propor, Adriano, que a gente adotasse, já que nós vamos ter ainda 3 encontros, teremos então 4 semanas pela frente, contando com a de hoje, nós colocássemos um valor, a partir de hoje, que o valor nosso para a vivência ao longo desta semana, a contar a partir de hoje, a semana começa amanhã, hoje é o último dia desta semana que finda, e amanhã é o primeiro dia da semana que se inicia, que a gente pudesse contar esta vivência, então, de sábado, hoje, até o próximo sábado, com a experiência da solidariedade. Que a gente já vivenciou, que vai modificar na nossa vida do que a gente aqui está compartilhando, no aprendizado com as experiências dos nossos amigos, que aqui se colocaram, e de outros também que ainda vão se colocar. Vamos viver a experiência da solidariedade? Podemos tomar esse valor da semana? A solidariedade, ok? Quando levanta assim, isso aqui é a mãozinha, é? É a mãozinha amarela, vermelha, é a mãozinha? Ah, tá, dedinho assim, agora tá bom. Tem de várias cores, né? A cor faz alguma diferença, Adriano, ou não? Na verdade, esse que é coloridinho é o sinal de internet de cada ponto. Ah, quando é a mãozinha, aí aparece um azulzinho com a mãozinha assim. Ah, ok. Ah, então tá bem. Estamos vendo o sinal de internet de vários amigos. Tudo bem. Gente, então a Fernanda está aceitando a proposta e em nome da Fernanda todos estão aceitando também, concordam? Pode ser? Aqui é bem Nossa democrático. porta-voz. É isso, a nossa porta-voz, a Fernandinha. Então, fica aceita a proposta, o valor da semana solidariedade. Aí nós vamos vivenciar, vamos trazer alguns testemunhos, se preparem, coisa de minutinho, né? 30 segundos, 1 minuto para cada um que quiser testemunhar, e a gente parte para o estudo da reflexão da semana que vem. Tá bem? Gente, rapidamente aí, tudo bem com todos? Fazer o bem vale a pena, fazer o mal não vale. Sermos solidários é uma maneira da gente não se tornar solitário, assim nos ensina Joana de Ângeles, quem é solidário não é solitário. Então, toda vez que bater uma solidão, a não ser aquela espiritual, uma tristeza espiritual que Emmanuel fala, que às vezes é uma necessidade de uma viagem para dentro de nós mesmos, mas se for aquela, assim, de sentir meio angustiado, né, vai entrando numa espécie de depressão, vamos buscar ajudar o outro, ouvir o outro, atender a sua necessidade, né? A Lene está lembrando, fazer o bem sem olhar a quem, sempre, não é? É isso mesmo. Tudo bem? Se sentiram bem? Escrevam aí rapidamente, cada um, eu quero a palavra de todo mundo, nesses 30 segundos finais, né, qual é a palavra que manifesta o sentimento de vocês após esse nosso estudo desta tarde e noite. Vamos lá, pode ir escrevendo aí, o pessoal vai lendo, por favor, enquanto a gente já vai se preparando na despedida. Lembrando, né, Adriana, que o nosso próximo tema é trabalho, não é isso? Então, nós vamos recomendar como leitura a sequência desse livro, que eu tinha passado, Sementes do Evangelho, tem um deles que é sobre o trabalho também, tem o e-book, e queria recomendar a leitura do capítulo, que é o de número 3, do Evangelho segundo o Espiritismo. Na terceira parte fala das leis morais, a segunda lei moral, que é a lei do trabalho, tá certo? Ali são 12 capítulos, são 10 leis morais. O primeiro capítulo fala das leis divinas naturais e o 12º é da perfeição moral. Mas quando começa as leis morais, começa na lei de adoração e logo a segunda lei é a lei do trabalho, tá bem? Então vamos fazer a leitura desta parte do Livro dos Espíritos como, digamos assim, uma preparação para a nossa conversa da semana que vem, ok? Então a gente está ouvindo aí as experiências de vocês, né, vamos escrevendo, todo mundo. Quem não escreveu ainda, aproveita para escrever, que o nosso tempo está esgotado. Eu queria agradecer a todos vocês, lembrando que a gratidão
é um gesto de reconhecimento, de amor, de temperança, de irmandade, de doação, de altruísmo e também de oração. Por isso a gente fica aí, não é, Adriano, com você para fazer o nosso fechamento e o nosso encerramento com a prece, por favor. Muito bom, excelente, Geraldo. Estou registrando aqui também, terminando de digitar aqui para registrar suas recomendações para a semana que vem, né? Essas duas, não sei se a Fernanda já colocou, que a Fernanda é rápida no gatilho, no teclado. Ela é muito mais ágil do que eu aqui. Então, a recomendação é o Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 2, e o Semente do Evangelho, a edição do trabalho. É isso? Tem também aqui, gente, alguns recados antes de fazermos a nossa prece, nos despedirmos. Só confirmando aqui novamente também, que o Geraldo já citou, então semana que vem, dia 23, nosso tema, a bênção do trabalho, e nós gostaríamos de solicitar uma participação de vocês de duas formas. Na semana passada, nós não fizemos, então eu peço a cooperação de quem estiver aqui, que esteve na semana passada conosco, dedicar aí 2 minutinhos para responder nosso formuláriozinho bem simples de avaliação. Estou colocando o link aqui no chat para o formulário de avaliação da semana passada. E o link de avaliação dessa semana, né, de hoje, no caso. Talvez a gente faça também adaptações para as semanas seguintes, se for necessário, mas só para a gente colher essa contribuição de vocês, para a gente aprimorando aqui o nosso trabalho, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum recado. Acho que é isso. Fiquem atentos, quem quiser também receber as notificações aqui dos nossos encontros, nós temos um canal no Telegram, nossa casa, o Grupo Espírita Guilherme Ribeiro tem um canal no Telegram, se vocês quiserem podem se inscrever também clicando nesse link que a gente está postando aqui agora, porque caso haja alguma mudança, a partir das contribuições de vocês, aqui das avaliações, caso haja alguma mudança na nossa programação, a gente comunica aqui prontamente no nosso canal, além de postar no nosso site também. Na verdade, no canal a gente faz links com o site da casa, tá bom? Qual link, Cris, que você se refere, das avaliações, está logo aí abaixo, logo aqui no chat, um pouquinho acima, são do eles... Telegram. Assim que eu coloquei, você postou. Obrigada. Obrigada a você. Então é isso. Agradeço mais uma vez imensamente aí o Geraldo por compartilhar conosco esses momentos aí de reflexão. Agradeço a participação de todos vocês e aguardo a presença de todas na semana que vem, com fé em Deus. Então convido vocês para acompanharmos aqui a oração que a Cris vai fazer para a gente. Amém. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a espiritualidade amiga, a bênção da vida, a oportunidade das reflexões, os exemplos que nos foram dados de solidariedade, o convite proposto para atuação durante essa semana. E vamos pedir as bênçãos, o amparo, as nossas boas vibrações de amor, de carinho, para os mais necessitados, lembrando especialmente dos irmãos de Manaus, levando todo o nosso sentimento, toda a nossa consideração, para que tenham mais esperança, fé, para aliviar a dor, o sofrimento, e que possamos nos sentir sempre reabastecidos, fortalecidos e com muita vontade para a atuação na prática do bem. Que assim seja, Senhor.